Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo, Pai, esta palavra, que você possa estar indo de encontro, guardando, libertando, cortando laços, quebrando actos, fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra está aqui: Faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, esta tua santa palavra no momento João 3,30, eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra vai dizer que o faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Aí diz assim, no 3, eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Então, a gente vê, né, que ele vai e ele fala pro faraó: Faraó, o negócio é o seguinte: você liberta o povo de Deus, porque o meu Deus, né, o Deus, nosso Deus, né, que é o Deus dos hebreus, ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro e agora, né, no 3, eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o que acontece, né? Porque o chamado, né, para a libertação do povo era algo notório, né? E a gente vê que essa celebração aqui é algo que eles vão estar celebrando depois, mais para frente, né? Que é a Páscoa, vamos dizer, né? Que ali eles passam o sangue do cordeiro na porta, onde o espírito da morte passa, os primogênitos do povo de Israel não morrem, dos hebreus não morrem, somente do Egito. Então depois eles celebram, né, a sua saída ali, a Páscoa. Então, a gente vê que esse é algo que vai estar acontecendo. Por quê? Por causa de uma promessa, porque era o povo de Deus, tá? Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho, né? Então, assim, Moisés e Arão, o que vocês estão atrapalhando? O povo está trabalhando. O povo está trabalhando, vocês estão atrapalhando. Então, ele simplesmente desdenhou daquilo que Deus havia falado, tá bom? E acrescentou: esta gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? Olha só. Porque o que incomodava era o que? Era o crescimento do povo, tá? Eles sempre vão incomodar com o crescimento do povo de Deus. Então, assim, eles estão trabalhando. Vocês ainda vai parar para quê? Para eles comerem? Né? Eles param, eles atrapalham, né? Eles têm que trabalhar. Então, assim, a escravidão era algo assim latente, muito, muito forte ali no meio do povo. E aí a gente vê, né, que também Faraó simplesmente assim, nem tchum para as coisas de Deus, nem tchum para o recado de Deus, tá? E aí a gente vê que aqui no 6 diz assim: no mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Aí ele botou mais opressão, né? Oprimiu o povo. Então, assim, eles vai ter que pegar palha, tá? Então, assim, é para colocar trabalho pesado sobre eles. E aí, diz assim no 8. Mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzem a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando.
iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Olha só. Ainda chama o povo de preguiçoso, né? E por isso está clamando. Mas acontece o quê? É a maneira do que dele querer oprimir o povo de Deus. E aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não dê atenção a mentiras. Que eram mentiras, né? Que Moisés estava falando, né? Porque Deus tinha ordenado. Então ele queria o quê? Desdenhar das coisas de Deus, né? Queria ali que tivesse como mentira, né? Mandou aumentar ali o trabalho para o povo não ter tempo de adorar a Deus, né? Aumentando o trabalho para não adorar a Deus, tá bom? Então, é terrível. Aí Deus, né, filha, tem gente que quer explorar, né? Aquilo que Deus preparou para mim e para você. Os feitores, os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei palha, saiam e recolham-na aonde puderem achá-la, pois trabalhos de vocês em nada será reduzido. Então, ou seja, ele achava que o povo era numeroso, que o povo tinha que ser explorado, tá? Que o povo tinha que ser explorado. E era uma maneira deles oprimir o povo de Deus, né? O faraó achava que o povo era demais, né? Mas ele não sabia da promessa, né? Isso foi que seria multidões, né? Numerosas, né? Sai, Abraão, para fora. Você consegue contar as estrelas do céu? Não consegue. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa. Olha só. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: complete a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Ó, eles tinham ainda que pegar e tinha ainda que dar a quantidade, né, exigida por faraó, né? Então, assim, era algo terrível, né? É algo terrível, né? O que eles faziam com o povo de Deus. Então, você acha que Deus ia deixar isso, essa opressão? De jeito nenhum, né? Que Deus ia deixar tudo isso, né, em branco. Não tinha como, né? O sofrimento do povo, né? E ainda tinha assim, completa a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinha palha. É opressão, gente do céu. O diabo, ele faz isso, ele quer oprimir o povo de Deus para não adorar a Deus, né? Para não adorar a Deus, né? Diz assim: os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Ó, os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos anteriores? Ainda eles eram o quê? Açoitados, igreja. Ainda eles eram espancados. Você acha, igreja? Quando chegou na hora deles pagarem a conta, pagou muito alto, tá? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que trata os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha. E, contudo, nos dizem: façam tijolos, os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Meu Deus do céu. Olha só, não, igreja, não dá nem para dimensionar aqui, né? O sofrimento desse povo, né? O sofrimento que o povo de Deus estava passando. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos, por isso andam dizendo: iremos oferecer um sacrifício a Deus. Olha só. Isso tudo incomodou o faraó, né? Não vai fazer sacrifício a Deus de jeito nenhum, né? Olha, era demais, né? O que eles, a maldade, né, do povo de Deus, né? A maldade que eles faziam com o povo de Deus, tá? Era terrível. Gente, quantas vezes o inimigo ele quer que a gente fique assim, ó, parado, né? Amarrada,
moída na escravidão dele, né? E o ódio dele de Faraó era porque o povo ia prestar sacrifício a Deus. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continue a produzir a cota integral de seu. Ainda, tipo assim, vocês não vão ganhar nada aqui, mas vocês vão ter que produzir, tá? Votem, vocês vão ter que produzir, né? O trabalho escravo, igreja. Esse trabalho escravo aqui, meu Deus. Trabalho escravo. É por isso que Deus, lá na frente, ele faz com que eles abençoem o povo de Deus. Esses 430 anos que te serviram, você vai ter que pagar. Vai ter que pagar, né? E eles tiveram que pagar, tá? Na hora que o povo tinha que sair de lá, sai. Pega tudo e leva. Leva vestido, leva gado, leva tudo, né? Por causa disso, dessa opressão, igreja. A igreja era algo terrível. A gente está lidando com algo terrível, tá? Essa parte aqui do que eles tiveram que abençoar o povo de Deus tá em Êxodo, que chama o Êxodo, a saída, né? Que diz assim, no 36, 12, 36, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam, assim eles despojaram os egípcios, tá? Então, assim, tudo. Então, eles tinham que dar tudo que o povo pedia, por quê? Né? Porque eles se exploravam. Essa opressão teve pagamento, né? Teve pagamento, tá? Essa opressão teve pagamento, tá? Por quê? Porque o trabalho era escravo. O que eles faziam com o povo de Deus não foi legal, então eles tiveram que pagar, né? O pagamento veio aqui. Os egípcios tiveram que pagar toda. Depois eu vejo aqui. Tiveram que pagar tudo que eles fizeram com o povo de Deus, porque não queriam sacrifício. E tem uma parte que Moisés fala assim: olha, Faraó, vai ficar uma unha do povo aqui, sabe? Porque ele não queria, mesmo assim, ele não queria que o povo fizesse, adorasse a Deus, né? Ele fala: nenhuma unha, tá? Nenhuma unha, nem um casco vai ficar aqui. Depois eu vou falando pra vocês, tá bom? Porque é algo assim terrível, tá? Ele fala: não, a gente vai levar tudo daqui, tá? Tudo, Ramandaciri Mirecamané, porque a gente vai adorar o seu Deus, tá? Porque diz assim, ó, naquela mesma noite, eu tô lendo aqui o 12, tá? Versículo 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês, os seus israelitas, e vão prestar culto ao seu Deus. Agora, né, a gente vai ter que prestar culto ao nosso Deus. A própria boca dele, tá? Então, por quê? Porque ele chamou o povo de preguiçoso. E o povo não era preguiçoso, o povo era escravizado, tá? Então, diz assim, gente, é muito tremendo a gente ver assim, a escravidão, é isso que o diabo faz, ele quer botar peso, sobrecarregar a gente para não adorar a Deus. Mas Deus, ele vê todas as coisas, tá? No 19, os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhe disseram que não podiam reduzir a quantidade de tijolos exigidos. Não, vocês não vão. Vocês vão ter que produzir do mesmo tanto quando a gente dava palha. Igreja tipo assim, é algo impossível, tá? Aos olhos humanos. No 20. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão que estavam à espera deles. Mas disseram: o Senhor os examine. Lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então, eles não tinham nem o que falar, né? Você fala assim: olha, vocês trouxeram o ódio. Olha a situação que Moisés e Arão estavam. Por quê? Porque Deus tinha falado. Mas a situação estava contrária. Deus falou que ia libertar, mas a situação estava totalmente contrária, igreja. Aquilo que Deus havia dito, tá? Deus falou que eles iam sair e eles estavam sendo oprimidos. Eles não tinham mais palha para fazer os tijolos, eles tinham que buscar palha e tinham que fazer o mesmo tanto de tijolos. Ainda eles eram oprimidos porque queriam, né, adorar a Deus, né? Igreja, quantas vezes o diabo ele vem querer distorcer aquilo que Deus já tinha falado? Então, igreja, é terrível, tá? O que eles fizeram.
né, com o povo de Deus. Então, assim, quando Deus ordena que eles têm que devolver tudo, igreja, aí não tem choro, não tem vela, não tem nada, né? Então, a gente vê que esses feitores aqui, né, que ficavam sobre os egípcios também, que eram supervisores deles mesmos, eles não tinham como fazer, né, o que o faraó queria. Não tinha como. Sem palha, igreja, entendeu? Sem palha picada, né? Como é que eles iam ainda pegar a palha, picar, misturar no barro, né? Como é que eles iam conseguir o material? Eles tinham que trabalhar, sabe? E era uma mentira de Faraó chamar eles, sabe, de presunçosos, né, de tudo isso, assim, sabe? Coisas terríveis, assim, que Faraó falou, tá? Assim, foram muitas mentiras, tá? Então, ali, tiraram a esperança, né, de livramento, acaba tirando ali a esperança deles, que Deus iria. Como que Deus vai tirar se estamos sendo mais oprimidos, né? Igreja, muitas vezes também na sua vida acontece essa situação, né? E não é fácil o que aconteceu aqui. E Moisés, eles vão em encontro de Moisés e falam assim, nossa, você veio falar que a gente ia ser liberto. A gente está aqui no Egito. E agora a gente está sendo mais oprimido. Como assim? Fala para mim, Moisés, o que você e Arão fez? Né? O que vocês fizeram? E aí, no 22, Deus anuncia a libertação. Vamos continuar? Aí diz assim, Moisés voltou para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó, para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Meu Deus, o Senhor mandou aqui, e eu estou aqui, Senhor, e o povo está sendo maltratado. Igreja, a gente vê um evangelho que você não pode perguntar nada para Deus, você não pode orar e perguntar, parece que Deus não. Mas se você perguntar, Amanda Suda, Comanaira, Amanda Sai, Deus ele vai falar, né? Que sim, que ele é quem vai fazer. Muita gente fala, ai, não pode falar, mas não pode questionar. A gente não tá questionando. Se você tem intimidade com Deus, você tem todo o direito de dobrar e perguntar para Deus, Deus, por que eu tô passando por isso? Senhor, me mostra, porque eu sei, Pai, que se eu fiz com as minhas próprias mãos, me ajuda, me perdoa, mas se não, me dê um norte, né? Por quê? Porque a gente serve um Deus, igreja, que tudo vê, que tudo ouve, né? E Moisés chega falando para eles que eles vão ser libertos. Aí Faraó chega e oprime eles. Não, vocês não vão fazer sacrifício. Que situação, né? Que situação, né? Então, a situação deles é uma situação de desespero, tá? É uma situação, igreja, que você olha assim, como assim, gente? O Senhor falou que ia nos dar, que ia nos tirar, né? E a gente tá aqui nessa situação todinha. O que a gente vai fazer, né? Quando a gente vai no capítulo 10, versículo 26, diz bem assim, ó. Mas Moisés, no 24, então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão, preste culto ao Senhor Deus, deixe somente as ovelhas, os bois, e as mulheres e as crianças podem ir. Então, a gente está lendo lá na frente, ele não queria que o povo prestasse culto a Deus, tá? Mas Moisés contestou, tu mesmo nos dará os animais para o nosso sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nem um casco ou uma unha de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor e o nosso Deus. Enquanto não chegamos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos, entendeu? E quem é que dá para o povo de Deus? Quem é? O próprio faraó, tá? O próprio faraó que vai dar, tá? Então, ele chega depois, né, no 12, e diz assim, naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés, e Arão lhe disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e vão prestar culto ao Senhor com que vocês pediram. Entendeu? A resposta está aqui, ok? Eles pediram, e Deus acabou dando, né? Então, essa aqui a situação, igreja, tá? Então, que Deus possa falar melhor aos vossos corações e a gente vai trabalhar nessa história aqui, tudo pra mim e pra você, amém? Deus abençoe, fiquem na paz. E vocês tenham uma semana abençoada, que Deus possa falar melhor aos vossos corações, amém?